Vamos ver se a gente consegue aqui agora. Vamos lá, Vivi? Chamando aqui. Veja aí agora se conseguiu entrar. Eu falei quantos minutos Pronto, sozinha? entrou. Quem sabe Bé morre. Na verdade, tomara que as pessoas estejam ouvindo, né? O Instagram tá com essas coisas, eu até mandei uma mensagem para ele, que tem caído em muitas lives. Oh, que E é pena. tanto que a última a gente conseguiu fazer, a gente fazendo pelo Google Meet. Falei, lancei aqui um link, a gente foi para lá, discutiu bem legal. Mas Que é bom pena, para a pois gente eu me tentar ver perdi o que está toda. acontecendo de novo. Na verdade, você estava falando, eu perguntei sobre a questão da cirurgia, e aí você estava falando sobre os propósitos dos anestésicos, que pode usar lidocaína 2%, que na verdade, né, deve sim acompanhar, questionar com os médicos, com o médico que faz acompanhamento com a gestante e tal. Ó, a Emerson tá falando aí, Pronto. professora Vivi, seja bem-vindo, Emerson, Ada Oi, oi. também. Gente, a gente estava no auge da discussão, infelizmente a internet, para variar, caiu, né? Mas a gente vai voltar aqui a todo vapor, discutindo sobre o assunto que a gente estava falando, que é o atendimento odontológico e suas dúvidas quanto gestantes, lactantes, Ó, nesse Maria período de Angélica, comemoração a aí. presidente da BO, viu? A presidente da Associação Olá! de Que Odontologia honra! está Que nos honra! Que prestigiando. honra! Pois é, Que que honra. maravilha! Seja muito bem. Aqui com a Ai, doutora Viviane, com voltou. certeza vai ser muito. Mas vamos lá, Vivi, Eu falando estava sobre travada aqui, as você estava questões travada. dos Perdi aí. anestésicos, né? Uma Tô. somente questões cirúrgicas, de uso de medicamentos e que pode ser, né? Inclusive, chega a corrente sanguínea, que precisa ser algumas preocupações e tal. Travou de novo, gente? Olha aí. Acredito que não seja só minha, deve ser de muita gente, que é uma necessidade cirúrgica, independente de ser urgência ou eletivo. É preciso parar de amamentar para realizar algum procedimento odontológico? Não, assim, ó, o que a gente geralmente recomenda é que a administração desse medicamento ou desse anestésico seja no intervalo entre as mamadas, pelo menos 3 a 4 horas antes da próxima mamada, ou 30 a Sim. 60 minutos depois de uma mamada, porque aí a gente tem um maior tempo para esses medicamentos serem metabolizados e não terem grande concentração E não durante entendi. a amamentação, entendeu? Entendi. Então, o intervalo de Entendi. tempo é interessante. Nem sempre a gente consegue, porque quando o neném é muito pequenininho, né, às vezes é 24 horas por dia pendurado na mama da mãe. Mas se a gente consegue trazer essa diferença de tempo, às vezes a gente consegue facilitar para diminuir a concentração no leite materno quando a gente precisa mesmo fazer e quer evitar que esse leite tenha uma grande quantidade desse medicamento ou dessa substância que foi utilizada. Mas o que eu estava falando na hora que interrompeu, que é bem interessante, é que a gente sempre tente ter um relacionamento muito próximo dessa paciente para evitar o estresse da própria consulta odontológica. Então, muitas vezes, as pessoas têm um medo natural de ir ao dentista. Isso é incrível, né? Então, às vezes, a gente não faz nada, mas só de pensar que aquela pessoa vai para o dentista, a pessoa já começa a ter fobia, passar mal, etc. E tal. Imagina isso numa mãe, numa grávida, esse estresse todo. Então, ter um procedimento humanizado, né, com empatia, transmitindo segurança, respeitando os limites daquele medo que aquela paciente tem, são fundamentais para também não gerar o estresse que, claro, seria tão prejudicial
quanto os níveis de adrenalina que, porventura, poderiam ser elevados por conta de um anestésico local com vasoconstrictor. Sim. Então, o procedimento em si, a relação com a mãe é tão importante quanto o controle farmacológico da dor. E sabe uma coisa bem interessante, Aninha, que ultimamente tem se discutido muito? A relação do baixo peso e parto prematuro com a periodontite, a inflamação nos tecidos periodontais. Não sei se você já leu, mas muitos trabalhos científicos, inclusive um forte grupo aqui na Bahia, né, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor Isaac Suzarte, professora Soraya Trindade, eles têm trabalhado na identificação da relação entre essa inflamação gengival e o aumento do risco do nascimento de crianças de baixo peso e até parto prematuro. Então, algo aí, né? Eu vi uma discussão, na verdade. Eu ouvi uma discussão, na verdade, na Sobrasp, inclusive dessa temática falando sobre odontologia, né? Aproveitando o mês que a gente está discutindo muito sobre a questão do cuidado materno e neonatal seguro, que falava sobre isso mesmo. Né? Uma das perguntas foi isso: se existe algum problema periodontal que pode causar o parto prematuro, e foi explicado exatamente interessante isso, né? Não é uma coisa comum de se ouvir, né? Pois é, assim, não é exatamente uma relação de causa e efeito, mas provavelmente fatores concomitantes que aumentam o risco de um para o outro. Isso, né, nos alerta para realmente a necessidade de acompanhar essa gestante, ter uma saúde bucal, acompanhar para que essa gengivite não evolua. Até porque, durante a gravidez, o aumento dos estrógenos, o aumento da progesterona, tudo isso facilita a inflamação do tecido gengival. Existe, inclusive, uma lesão gengival que é muito característica desse período gestacional, que a gente chama de granuloma gravídico, até esqueci o nome. Granuloma gravídico ou hemangioma capilar lobular. É uma proliferação de tecido bastante vascularizado, bastante sangrante, que ocorre justamente, né, na boca, próximo aos dentes, por conta dessas mudanças hormonais. E aí, esse período que, às vezes, a mãe se descuida um pouco da higiene bucal, né? Já está com tantos problemas para resolver, se descuida um pouquinho, então acumula um pouco mais de biofilme. E essa modificação na situação hormonal, essa modificação do sistema imunológico, né? A gente tem uma baixa imunológica natural durante o processo de gestação. Isso favorece o desenvolvimento do granuloma gravídico. E aí, às vezes, o ideal é nem mexer muito. Se estiver pequenininho, a gente aguarda e às vezes se resolve sozinho ao final da gravidez. É bem interessante. E tudo isso motivado por esse momento diferente que essa mãe está vivendo. Mas deixa todo mundo bem assustado. Existem algumas... Porque às vezes são lesões. Exato, isso que eu ia perguntar. Às vezes assusta. Na verdade, qualquer tipo de situação relacionada, né, a sangramento já assusta no dia comum. Imaginem no processo, né, numa gravidez ou no período de lactação, onde você tem essas dificuldades, inclusive, de entender a necessidade de esperar um tempo, de que momento você realmente pode procurar o dentista, aliás, deve sempre, né? Mas, assim, a gravidade da situação acaba sendo um fator de discussão mesmo, que a gente vê que isso tem sido bem preocupante. Vivi, na verdade, tem uma situação de crença que eu acho que é interessante, eu até ouvi muito falando sobre isso em algumas discussões, que falam que no período gestacional ou até durante o período de lactação, os dentes ficam mais fracos e amolecem e que pode... Isso é verdadeiro ou é uma crença? Verdade. É mito! É mito. Não é que isso aconteça, mas é justamente por tudo isso que a gente acabou de comentar, a gente passa a ter um cuidado um pouquinho menor e às vezes muito menor com a dentição, com a saúde gengival. A gente tem essas mudanças metabólicas, mudanças hormonais, e isso favorece o acúmulo de biofilme. E isso sim é o fator real
que vai trazer doença cárie, que vai trazer doença gengival. E aí a gente precisa realmente conversar com essa mãe, acompanhar de perto, recomendar mais do que nunca o uso do fio dental. Se às vezes a gente nem usa fio dental em condições normais, durante a gestação a gente nem tem paciência para isso, mas é um momento que a gente realmente precisa fazer uso do fio dental. Ele é o único instrumento que consegue alcançar a região entre dois dentes, a escova de dente não chega lá. E se a gente não limpa, acumula bactéria, resto de alimento, e ali é a porta de entrada para a infecção. Então, a gente realmente precisa cuidar mais. Na verdade, as orientações de cuidados com os dentes precisam vir, quando a gente é mãe, quando a gente passa para os nossos filhos, né? E o tempo todo, eu lembro, Vivi, quando eu fiquei grávida, na minha primeira filha, só de pensar em pegar a escova de dente para escovar os meus dentes já era uma tortura. Porque eu enjoava de tudo. Então, assim, o gosto da pasta de dente era um enjoo. O fato do toque da própria escova de dente, né? Então, eu acho que é importante da gente fazer o acompanhamento no período de gestação, principalmente, porque é o período que realmente a gente fica, né, cheio de hormônios, enfim. Mas também com lactantes, né? Eu vejo muitas vezes a gente fica tão cansada no período, e pelo menos mesmo no período inicial, assim, né, do nascimento dos nossos filhos, a gente acaba ficando tão cansada que, gente, agora não, agora eu não quero tirar maquiagem, agora eu não quero escovar o dente, agora eu não quero pintar meu cabelo. Mas é muito importante que a gente tenha, né, esses cuidados, porque são situações de doenças bucais que podem trazer, inclusive, outras doenças para os nossos filhos até, né? Eu ouvi, inclusive, a gente estava comentando sobre isso, e é bem importante. Queria ouvir você falar sobre isso, assim. Tipo de situações podem acontecer, principalmente, no período não só da gestação, mas eu me preocupo, inclusive, no pós, né? Porque a gente pode passar isso para os nossos filhos. O que você recomenda aí quanto cuidados? Então, vamos lá, duas coisas para falar. Primeiro, sobre isso aí que você está falando, é importante, inclusive, para o nosso bebezinho, a gente começar, mesmo que não tenha dente, a fazer a limpeza da boca. Porque ele vai se habituando àquela manipulação dos tecidos bucais para não deixar que isso comece lá quando aparecer o primeiro dentinho, por volta dos 6 meses, um pouquinho mais tarde, um pouquinho antes, né, em alguns bebês, porque aí ele vai estranhar muito mais esse contato com os tecidos bucais. Então, desde cedo, a gente precisa já fazer a limpeza da boca, a gente usa umas dedeirazinhas, a gente faz a limpeza, remove o restinho de leite que fica, e esse hábito de trazer o dedo dentro da boca, fazer essa limpeza, é super importante para habituar o bebê a essa manipulação e mais tarde, no momento certo, introduzir a escova, introduzir os outros instrumentos para que ele prossiga, né, nesse caminho da higiene bucal. E quanto à sua pergunta específica, é realmente importante, porque muitas das infecções que a criança pode ter na boca são transmitidas por seus próprios pais ou cuidadores. A gente pode falar aí das duas mais prevalentes, a candidíase bucal e a herpes simples. Sabe aquela mamãe que dá sopradinha na papinha para ela esfriar antes de dar a comidinha para o filhinho? É nesse momento que a gente leva tudo para a boquinha do nosso filho. A gente dá uma provadinha e leva lá na boquinha do filho, né? A gente acha que está fazendo a coisa mais deliciosa, mais carinhosa do mundo, mas a nossa microbiota extremamente infectada está indo para a boca do nosso paciente, ó, do nosso filho, que ainda está com seu sistema imunológico em desenvolvimento, ainda está começando, não tem ainda suas defesas completamente estabelecidas. É muito comum que a população mundial, né, cerca de 86% das pessoas têm o vírus da herpes simples. Então, é muito fácil que a gente transmita esse vírus para os nossos próprios filhos muito cedo na vida. Então, esse contato direto ao falar, beijar, por isso que a gente tem que, né, cuidados. Vai visitar um bebê, não dá beijo. Beija o pezinho e olhe lá. Ainda mais agora, em tempos de Covid, né? Isso está completamente ultrapassado. Mas antes, pré-Covid,
a gente sempre tinha que estar lembrando, gente, a gente não beija bebê, a gente não aproxima o nosso rosto de um bebê, porque nós temos uma microbiota muito infectante, que para nós, a gente está ali com o controle imunológico, né? Não está sendo patogênico, mas o bebê ainda está começando a vida dele, o sistema imunológico iniciando, se desenvolvendo, e aí é muito mais fácil de que eles recebam aquela carga microbiana, viral, fúngica, e aí desenvolvam a infecção. E a gente vai ter que tratar, obviamente, não é bom para ninguém. Então, aquela forma mais comum de candidíase no bebê, vulgarmente chamada de sapinho, ela é tão comum e poderia ser, né, tão evitada. Então, é evitar esse tipo de contato com o bebê, de soprar comidinha quente, de comer na mesma colher, de limpar sempre a boca após as refeições daquele bebê. Se não tiver a dedeira, enrola num paninho limpo, com uma águazinha filtrada, passa com delicadeza por toda a mucosa da boca, nos roletes gengivais, e mantém esse hábito para sempre, porque isso vai ser importante. E aí evitaria, obviamente, desta contaminação e ter a necessidade de prescrever medicamentos para esse bebezinho que só está começando a vida. Outra coisa bem importante para a gente falar hoje é sobre o teste da linguinha. Porque desde 2014, hoje já é obrigatório, né, que se faça o teste da linguinha. A gente tem o teste do pezinho, o teste da orelhinha, e que bom que temos agora o teste da linguinha, cuja principal função é justamente avaliar se aquele bebê tem uma movimentação adequada da língua que não prejudique a sua amamentação. Então, hoje, a amamentação exclusiva até os 6 meses é praticamente a nossa regra absoluta e, se possível, prolongar isso no mínimo até os 2 anos. Mas se a gente tiver um freio lingual inadequado, o movimento de sucção, ele fica impossibilitado. E aí isso traz uma série de transtornos, né? O bebê que não consegue amamentar, não só pode ter uma deficiência nutricional, imunológica, mas também do desenvolvimento muscular e ósseo da face. Então, a gente precisa ter esse movimento da mandíbula, esse movimento antero-posterior de sucção. Deixa eu lhe falar uma coisa que eu não sei se você sabe. O bebezinho, quando nasce, ele tem a mandíbula mais para trás. Você já notou? A mandíbulazinha mais para trás. O côndilo e a cavidade articular aqui da TM são bem planas. Isso acontece, essa posição posterior da mandíbula, para facilitar o parto vaginal. Então, essa posição posteriorizada é anatomicamente assim na natureza para facilitar o parto. Só que durante a amamentação, essa mandíbula vai sendo movimentada para frente e para trás, a musculatura vai exercitando e aí a gente vai estimulando o crescimento tanto do ramo da mandíbula quanto do ângulo, e essa mandíbula vai indo mais para frente até ter uma posição harmônica em relação à maxila, não é lindo? Então, se a gente não dá de amamentar, se ele não tem esforço dessa amamentação, se ele passa para a mamadeira, isso tudo pode ser perdido. Aí a língua, que deveria estar numa posição adequada, encostando no palato, ela não vai encostar. Aí, se ela não encosta no palato, ele respira pela boca. Ele vai ter uma respiração bucal e não uma respiração nasal. Aí o terço médio da face não desenvolve. Aí ele pode vir até a apneia. Gente, é tanta confusão. Gente, vocês estão perdendo uma melhor aula sobre tudo que vocês imaginam. Agora, a Heloísa, ela sabe tudo mesmo, entendeu? E eu já me arrependi aqui, porque a gente já... Aliás, me arrependi não. Eu já tô tendo um insight aqui da gente fazer uma outra live para falar, na verdade, sobre anatomia, sobre odontologia. Vou botar um monte de estudante aqui pra gente falar um monte de coisa. Aliás, eu acho que vou trazer a universidade pra gente conversar aqui, porque a doutora Viviane é a expert em tudo, entendeu? Olha o que ela tá. Olha só, gente. A gente foi lá agora buscar a anatomia do bebê, enquanto isso interfere, inclusive falando, né, Vivi, sobre as questões relacionadas à higiene, a importância da sucção, da amamentação, né? Porque a gente está aí falando, inclusive, dos cuidados maternos e neonatal, seguro, já que a gente está falando de segurança do paciente. E ela traz isso numa... Nossa, amiga, fala, vai, vamos lá, vamos saber, multiplicando saber. Não, então a gente
precisa estar junto dessa mãe, junto da equipe, do pediatra, do obstetra, porque tudo isso a gente vai explicar, a gente vai ajudar essa mãe a entender esses processos fisiológicos, o quanto isso é importante para que esse bebê, se precisar de uma chupeta, a gente não disse que não pode ter chupeta, né? Chupeta, às vezes, é aquilo Sim. que acalma nosso bebezinho, ele tá cansado, ele tá choroso, a chupeta ajuda. Mas a chupeta Verdade. não pode ser pro resto da vida. A gente sabe que se passado 2 anos ainda tiver chupeta, é um problema, vai sim causar maloclusão, os dentes vão ficar fora de lugar, a gente vai ter uma protrusão da maxila, depois vai ter que corrigir, vai ficar com uma desarmonia na face, aí vai ser mais complexo ainda. Então, tudo na vida tem uma razão de ser, né? A amamentação vai organizar a musculatura, o equilíbrio orgânico, vai equilibrar a posição dentária, esquelética, vai fazer respirar pelo nariz, vai fazer falar bem, poder mastigar corretamente, porque senão vão surgindo os probleminhas e aí vai ter que fazer a expansão da maxila, vai ter que colocar aparelho ortodôntico, vai ter que consertar, fazer um aparelho de ortodontia interceptiva e aí começa o transtorno, porque um monte de possibilidades, né, podem advir e exigir uma correção posterior, que é sempre pior. Fora que quando a gente não corrige, lá na fase adulta, às vezes, a única forma de fazer a correção é através de cirurgia ortognática. Vocês também já devem ter ouvido. A cirurgia ortognática é quando a gente faz grandes cirurgias para corrigir o posicionamento das bases ósseas, às vezes da maxila, da mandíbula, às vezes os dois juntos, e às vezes também da parte alveolar, onde estão os dentes. E aí a gente fratura tudo e recompõe no lugar certo, bota um monte de mini placa. É uma cirurgia extremamente de grande porte, mas os resultados são incríveis. Mas óbvio que tudo isso, às vezes, poderia ser evitado se desde o nascimento todos os processos fisiológicos acontecessem como a gente gostaria. Isso evitaria muitos problemas no futuro. Vivi, a gente está com a enfermeira Ada aqui, que é a nossa enfermeira lá do UPS, e ela tem uns gêmeos, né? Então ela está assim, falando que o tema é muito importante sobre o assunto, porque, inclusive, Ada, eu acho que traz para a gente muito a vivência aí, né, da experiência de doutora Viviane, naquilo que a gente pode fazer com os nossos filhos mesmo. E é muito importante passar essa experiência. O Emerson está dizendo aqui o quanto sabe, o quanto ela sabe muito, que é um tema excelente, e realmente é essa ideia mesmo, né? A gente está fazendo essa discussão, porque muitas vezes a gente fala sobre, e eu vou trazer um pouco o tema da discussão, assim, falando sobre cuidado materno neonatal seguro, e a gente pensa, na verdade, no processo assistencial, que foi o início da nossa conversa, né, Vivi? Se o processo de prevenção ele é necessário, pronto, ele é necessário. Mas muitas coisas relacionadas, inclusive, ao bebê, né, ao neonatal e à criança, propriamente dita, a gente precisa também fazer, porque nós, como mães, né, em que fase estejamos, ou seja, gestantes ou já na fase lactante, precisamos manter esse cuidado, porque com certeza vão ser menos preocupações futuras, né? E trazendo, inclusive, a importância dessa educação odontológica, assim quanto os cuidados também, que são bem importantes. Então, tá todo mundo, assim, falando aqui o quanto isso está sendo interessante no processo educacional. A Nívia já trazendo as questões nutricionais, falando que essa articulação da cavidade oral é tão importante para a introdução da alimentação complementar, né? Exatamente, exatamente. A criança precisa aprender a mastigar, a movimentar, a deglutir. E tudo isso é um processo contínuo que vai sendo aos poucos apreendido quando a gente segue a linha correta do desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Vanessa, seja bem-vinda aí também. Gente, estamos aqui discutindo hoje com a doutora Viviane. Mim, viu? Eu não sei porquê, mas... Oi? O chat, para mim, parou todo. Não leio mais nada. Tem 3 pontinhos lá embaixo. No comentário tem 3 pontinhos. Aí você clica lá e destrava que ele aparece tudo para você. A Ada tá falando aqui que o assunto é pouco explorado e que muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que essa oportunidade realmente é ímpar. Para quem está chegando agora, Vanessa aí, Maíra, professora doutora Viviane Sarmento está falando aqui um pouco com a gente sobre os cuidados odontológicos em pacientes lactantes na fase de já neonatal. Na verdade, gente, a gente acabou discutindo várias coisas muito importantes quanto os cuidados relacionados aos nossos dentes, tanto desde o cuidado na gestação, quanto lactantes,
quanta preocupação, inclusive, com os bebês, e isso leva para a nossa vida inteira, que é o que a gente está falando e discutindo sempre. Eu acho que é um tema bem importante o tempo todo discutindo aqui, porque não é explorado, verdade, Ada. A gente vê que essas coisas não são muito bem vistas, não são muito faladas, né? Muitas vezes a gente fala isso dentro das faculdades, mas as lives dessa temporada agora trouxe muito a importância da gente discutir não só a segurança do paciente quanto a assistência hospitalar, mas sim diante de todas essas temáticas que envolvem, né? Não, pacientes, lactantes, gestantes, profissionais de saúde, filhos, para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, vai lá. Fala mais um pouquinho. Então, não vi os comentários. Emerson está perguntando se você não viu os comentários. Ela não viu porque estava fechado, mas eu falei tudo para ela aqui, Emerson, que é um prazer ter a aula com você. Não tô vendo nada aqui no comentário, não. O Emerson tá falando que eu estava falando naquela hora que você era maravilhosa, né? Que trazia muito saber pra gente. Ele falou: você não viu nada, ela sabe muito mesmo, sabe tudo. Tem um prazer de ter a aula e todo mundo aqui super elogiando, Vivi, o quanto está sendo esse momento de discussão e de aprendizado com você. Eu acho que eu queria, na verdade, assim, aproveitar o momento para perguntar uma coisa que eu acho que é assim, pontual. Eu lembro que no meu período de gestação, por exemplo, a gente falou sobre a questão de cirurgia, dos cuidados odontológicos, etc. Mas eu tinha uma preocupação muito grande a gente falou um pouquinho no início, do sangramento gengival. E eu lembro que no interior da Bahia, né, orientaram, inclusive, que se coletasse sangue periodicamente, porque poderia ser alguma alteração sanguínea que levava a alguma outra doença e tal. Ou seja, mais uma crença ou mito? Mais uma pergunta. É mito, é mito. Claro que sangramentos gengivais são sinais clínicos, às vezes, de doenças que nos preocupam. Então, eu posso lhe dizer que muitos pacientes com leucemia são diagnosticados porque começam a ter sangramentos gengivais que a gente descobre por acaso. Então, não podemos desconsiderar um sinal de sangramento gengival e relevar todas as vezes que isso for uma queixa do paciente. Mas durante a gestação, isso é uma queixa comum por conta das alterações hormonais e metabólicas que acontecem. Então, é claro que o dentista precisa avaliar com cuidado, precisa verificar clinicamente se existem sinais de inflamação por conta do biofilme, porque para o dentista a gente consegue olhar aquele tecido e perceber se aquela inflamação marginal está, marginal eu falo assim, próximo ali da borda, próxima do dente, ela está relacionada com um acúmulo de biofilme. Biofilme a gente chama vulgarmente de placa bacteriana. Então, se aquela gengiva inflamada está muito próxima da placa bacteriana, isso me dá uma indicação que provavelmente foi essa placa, essas bactérias ali que não foram removidas na higienização, que estão perpetuando essa inflamação. Então, no primeiro momento, o que esse dentista vai fazer, é óbvio, é orientar a remoção daquele material, orientar como deve ser feita a higienização e avaliar, depois de alguns dias, como essa gengiva está se comportando com essa nova modalidade, com essa nova forma de higienização. Caso regrida ou melhore, ele vai continuar nessa linha que provavelmente foi um descuido momentâneo sobre a higiene que precipitou a gengivite. Mas se naquele momento, mesmo dadas as orientações, a paciente compreendeu bem, realizou as instruções e o processo inflamatório continua, é prudente se investigar alguma outra possível causa que esteja propiciando aquela situação clínica. Mas não é o mais comum, né? O mais comum mesmo é que seja relacionada ao acúmulo de biofilme e aí nada mais do que uma bela higiene para melhorar bastante a situação. E, inclusive, mais um motivo, então, para as questões preventivas, como você falou, né? Sempre o pré-natal odontológico. Manter a saúde bucal vai fazer o bebê crescer bem, se desenvolver, a mamãe ter uma saúde segura, um parto maravilhoso e vai ficar todo mundo super feliz.
Depois o neném vai nascer, vai se testar lá a linguinha, não tem uma anquiloglossia, né? Que é o termo que a gente utiliza quando a língua é presa, quando o freio é curto. Se tiver anquiloglossia, em alguns casos, né? Aí o dentista vai avaliar se há necessidade de fazer uma frenotomia ou frenectomia. A frenotomia, a gente só dá um cortezinho para liberar um pouco essa língua e permitir a amamentação. Em geral, quando o bebezinho é muito recém-nascido, a gente faz isso, um procedimento mínimo para liberar essa língua e ele conseguir amamentar. E é incrível, tá? A gente faz, ele dá aquele chorinho, claro que a gente anestesia, e ele já vai para o peito e começa a mamar, que é uma maravilha. É impressionante. E quando tá maiorzinho, aí a gente avalia a necessidade de fazer realmente uma cirurgia um pouco maior para liberar com uma maior extensão aquela língua. O objetivo sempre é que a ponta da língua consiga tocar no palato, no céu da boca. É no mínimo a extensão que a gente deseja, né, numa criancinha, para que ela possa desenvolver as suas funções orais corretamente. Mas hoje, né, os dentistas estão super aptos a avaliarem esse tipo de inserção da língua, a atuarem adequadamente quando for necessário. E o legal é que não é apenas o dentista que faz o teste da linguinha. A lei permite que ela seja realizada por vários profissionais de saúde. O fonoaudiólogo, o enfermeiro, né, o médico. Então, é uma rede aí de apoio de profissionais de saúde que podem identificar precocemente essa baixa inserção da língua para que algo seja feito precocemente e evite que aquele bebê não consiga amamentar, já que a gente sabe que é fundamental para a saúde dele, né? Aproveitando que a gente está falando dos bebês, Vivi, aí eu acho que vem uma coisa bem curiosa, que é a história do nascimento dos dentes das crianças, assim, né? Eu tenho duas hoje mulheres, né? Mas assim, minhas filhas, a mais velha, os dentes começaram a nascer com mais de um ano. A mais nova com 4 meses. Foi. Uma foi muito tarde e assim, babava muito, coçava muito, irritadíssima, né? E a gente sempre, olha, eu fui super mãezona, hein? Fazia higiene, comprei aquele dedalzinho, estimulava lá a gengiva, até me coçava, assim, ficava coçando junto com ela e tal. Mas a menor não. A menor que hoje, inclusive, é maior de tamanho do que a outra. Uma tem 21, outra tem 18 hoje, tá, gente? Mas assim, bebês. Super bebês, eternamente bebês, né? Foram fases bem diferentes, bem distintas. Mas, e aí vem a preocupação, que eu acho que é o que a gente está falando, né? Das questões relacionadas à prevenção, aos cuidados que devem ser feitos nessa fase de dentição e que acaba trazendo preocupações para a gente também, quanto mãe, né? Nessa fase. O que fazer, qual a melhor ação e como deve ser conduzido? Eu acho que muitas vezes a gente acha assim, o bebê começou a botar a mão na boca porque o dente está nascendo. Nossa, minha filha passou o ano inteiro botando a mão na boca e o dente não nascia. Falava, o que está acontecendo? Em que momento, como é que a gente descobre isso? Eu acho que é bem legal que a gente possa discutir aqui um pouquinho. Pronto. Existe uma cronologia de erupção, né, que se espera que aconteça, mas realmente alguns bebês, né, são super precoces, outros um pouco mais lentos. O que a gente nota hoje, né, e é um comentário bem presente, é que as crianças estão super rápidas, tudo é mais rápido. Então, os dentes aparecem mais rápido, engatinha mais rápido, anda mais rápido. Eu acho que o mundo está mais rápido, né? Falam mais rápido. A escola aprende mais rápido, mas enfim. O odontopediatra, que é o especialista da odontologia que cuida dos nossos bebezinhos e das nossas crianças, eles precisam acompanhar, porque mais do que outro profissional, eles são especialistas em saber se existe realmente um atraso que mereça preocupação ou se ainda está dentro ali do prazo que tudo pode ainda vir a acontecer e não precisamos ter qualquer atitude antecipada. Mas quando existe, assim, por exemplo, se nenhum dentinho dessa sua filha não apareceu até 1 ano de idade, é uma situação super atípica, né? Nós não costumamos ter uma dilatação tão grande para erupção, nem dos incisivos não apareceu nada até 1 ano. Nada. Inchava horrores, assim, a bichinha, mas nada. Isso é... Eu lembro que quando foram 23 dias antes do aniversário, aí explodiu. Incrível, né? A gente podia até ter publicado o seu caso, porque é bem rápido. Vamos lá. Geralmente, os incisivos inferiores, né, aparecem por volta dos 6 meses, mais tardar 9 meses, mas 1 ano é realmente bem difícil.
Se fosse o meu filho, eu já estaria bem preocupado se com um ano não tivesse os incisivos. E provavelmente eu iria fazer uma radiografia pequenininha, que a gente chama de periapical, para ter certeza que tinha dente por ali. Fez tudo. Pois é, e aí é uma grande controvérsia a gente fazer radiografias, que obviamente utilizam radiação X, em crianças. A Associação Internacional de Radiologia recomenda que radiografias só sejam feitas em crianças por volta dos 6 anos de idade. Antes disso, elas não seriam recomendadas. Então, é claro que cada situação, né, pode fugir à regra, a depender do que a gente esteja querendo avaliar, mas, em geral, não teria necessidade ou seria adequado fazer radiografias antes dos 6 anos. Mas, enfim, se clinicamente a gente percebe alguma alteração que não é aquela que você esperava, às vezes ter uma atitude de maior prudência e investigar um pouco mais pode revelar problemas precocemente que mais tarde poderiam fazer com que aquele profissional agisse de forma mais zelosa. Mas, em geral, a primeira radiografia indicada seria uma radiografia panorâmica, que é aquela que mostra todos os dentes, né, da maxila e da mandíbula. E seria por volta ali dos 6 anos, que é a dentição mista, quando começam a aparecer os primeiros dentes permanentes. Em geral, o primeiro dente permanente é o primeiro molar, atrás dos dentinhos de leite, que a gente chama de decíduos, porque nessa fase da vida é o momento que mais normalmente a gente consegue perceber alterações dentárias. E aí a gente poderia identificar, por exemplo, dentes supranumerários. Já ouviu falar? Então, uma pessoa adulta normal tem 32 dentes. É possível que algumas pessoas tenham 33, 35, 50 dentes. Então, dente supranumerário, dentes supranumerários são dentes a mais que aparecem sem explicação. E nessa idade de 6 anos, é mais ou menos quando eles começam a aparecer, e quando eles aparecem, eles empurram os outros. E aí deixa tudo desorganizado. Então, é um momento bem oportuno de se identificar, por exemplo, dentes supranumerários. São mais comuns bem aqui, ó, na linha média da maxila. Sim. Também, nesse momento, essa radiografia permitiria identificar a ausência de alguns dentes permanentes, que também é comum. Então, é muito comum não ter o incisivo lateral, é muito comum não ter os premolares. E aí, nesse momento, essa identificação faria com que esse dentista tentasse preservar o máximo possível o dente de leite na boca, já que não tem o permanente para vir depois, para guardar aquele lugar, para que os outros não fiquem no lugar errado, até que mais tarde se possa fazer um tratamento reabilitador definitivo e substituir aquele dente que não apareceu. Então, em geral, a primeira radiografia seria a panorâmica, por volta da dentição mista. Depois a gente faria apenas radiografias pequenas para ver se tem cárie entre os dentes posteriores. E depois só lá depois dos 18 anos, que é por volta do aparecimento dos terceiros molares. E aí, ó, uma lembrança boa. Você falou da agonia que a criança sente na erupção dos dentes. Sim. É fácil a gente entender porque os nossos terceiros molares, que a gente chama de dente do siso, dente queiro, tem um monte de termos. Quem já teve ele lá pelos 18 anos irrompendo sabe a agonia, a dor e a infelicidade que alguns deles causam. Então, imagina aquilo tudo numa criancinha de 7 meses, 8 meses. Meu Deus. E aí é febre mesmo, é um processo inflamatório gengival, é desconfortável. A criancinha chora e quer morder tudo. E aí tem alguns mordedores bem legais, a gente bota na geladeira, fica bem geladinho, e aí alivia, porque o gelo é praticamente o melhor medicamento do mundo. E aí a gente vai fazendo paliativo. Quando eu era mais jovem, a gente recomendava usar anestésico tópico para aliviar. Sim. Tem várias pomadinhas, Nenedente, etc e tal. Nenedente. Né? Mas hoje mas não recomenda mais, não. Então, hoje em dia não é o que os pediatras e odontopediatras gostam de recomendar para que o bebezinho não fique ingerindo anestésico. Então, não é mais a melhor conduta. Mas sim fazer paliativo, gelo, beber muito líquido gelado para aliviar. E, se for o caso, analgésico. Mas é ruimzinho mesmo. Bom, a Nanda tá falando aqui, ó, muito perfeita essa pro. A Nanda, ela é perfeita mesmo. Estamos aqui já no finalzinho da nossa live. Gente, na verdade a gente falou aqui hoje sobre cuidados
com gestantes, com lactantes, com neonatal, com crianças, com mães. A gente falou Até tudo 18 sobre anos. cuidados até 18 anos. Pois, aliás, até 21, que a minha filha tem 21 hoje, já faz, cuida de tudo, aliás, cuida de mim, então. Mas foi muito bom porque a gente começou a falar exatamente, né, da temática relacionada à segurança do paciente, que traz as lactantes, gestantes e o cuidado com o bebê, né, com o neonatal nesse momento. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque traz a ideia um pouco de fugir da história, como eu falei no início, da segurança do paciente quanto instituição clínica, quanto ao cuidado assistencial apenas, que é o medicamento, a ação do paciente, mas traz a ideia do que a gente precisa falar também, que é a nossa saúde periférica. A gente fala dos ouvidos, a gente fala da boca, a gente fala do nariz, a gente precisa falar sobre isso, porque são cuidados específicos que muitas vezes a gente esquece, né? E que sabe no dia a dia. Na nossa assistência, eu sou enfermeira e sei que a gente vai cuidar realmente do paciente integralmente, mas é importante a gente detalhar situações, porque assim a gente aprende. Aí, ó, acabou sendo uma super riqueza de informações aqui para todo mundo. A Vanessa está falando aqui que quando a criança perde os dentes por trauma, muito antes da idade de perder o de leite, qual é a conduta? Olha aí, tá vendo? A gente já está trazendo também mais uma expertise aí da doutora Viviane. Fala aí para a Vanessa, doutora Viviane. Pois é, ó, existe um aparelhinho que a gente chama de mantenedor de espaço. É um aparelhinho ortodôntico que a gente tem que colocar naquele local, porque senão o outro dente do lado, ele vai migrando e ocupa aquele espaço e desorganiza. Então tem que ir no dentista para ele colocar esse aparelhinho que mantém o espaço do dente que foi perdido, até que o permanente venha para o lugar dele. Que na verdade espera o tempo do dente permanente nascer, que às vezes demora muito, né? Que o desespero da gente quanto mãe é que demora demais e a gente acha que aquilo ali vai ter um problema depois, que não vai nascer o dente permanente. Tem a história das crenças, né? Que acontece. Mas vai ter problema se tiver muito espaço entre a perda do tecido e a erupção do permanente, o dente que está do lado ocupa o espaço e desorganiza tudo. Então tem que manter o espaço até o permanente chegar. Ótimo. Dúvidas mais, meninas? Eu acho que foi, Vivi, enriquecedor, né? Foi, assim, vou falar um pouco. Você sabe que eu não fico babando ninguém, não, né? Mas, assim, particularmente, eu já falei para todo mundo, você sabe mais do que eu sou apaixonada por você, assim, no sentido de... Meu amor, mas é quanto conhecimento. Tanto conhecimento, é uma pessoa linda, gente. Trabalha comigo lá no Hospital das Clínicas. Enriquecedor, a gente faz parte de vários grupos em conjunto, chegando e discutindo e botando o negócio para funcionar. É assim que a gente faz, né, Vivi? E assim, foi maravilhoso, maravilhoso poder estar aqui com você, né? Passando um pouco e tudo da sua experiência. Enriquecedor para todo mundo aí, não tenham dúvida que foi mais além do que a gente trouxe como tema de discussão. Seja bem-vinda para todas as lives do Mix de Ideias com Café. Vou pensar aqui em várias ideias para a gente tomar vários cafés. Inclusive, ó, recebe uma de presentinho, porque foi seu aniversário há pouco tempo. Parabéns a você. Pra gente discutir outros assuntos aqui, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Podem seguir lá no Gestão Qualidade, Saúde e Segurança. Vivi, a última fala é sua. Até a próxima. Pode falar aí. Dizendo que eu já era fã do seu canal. Eu já assisti aqui várias lives. E essa é uma que me deu muito prazer de estar aqui com você. Sou sua fanzoca e parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Beijos! Obrigada, amigo. O Emerson está perguntando aqui, quando será a próxima? Pode babar mesmo, que ela merece. Babo mesmo, Emerson, babo mesmo. A próxima eu vou combinar com ela assuntos. E assuntos, inclusive, bem interessantes. Olha lá em conjunto, eu vou trazer aqui para a gente discutir. E eu marco com vocês aqui. Podem ficar esperando, tá? Vivi, beijo, muito obrigada a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau, amiga.